Código Penal, parte geral, título 1 da aplicação da lei penal. Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Introdução. O princípio da legalidade veio esculpido no inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia cominação legal. Redação que pouco difere daquela contida no artigo 1º do Código Penal. É o princípio da legalidade, sem dúvida alguma, um dos mais importantes do direito penal. Conforme se extrai do artigo 1º do Código Penal, bem como do inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal, não se fala na existência de crime se não houver uma lei definindo como tal. A lei é a única fonte do direito penal quando se requer proibir ou impor condutas sob ameaça de sanção. Tudo que não for expressamente proibido é lícito em direito penal. Por essa razão, Vos Listes diz que o Código Penal é a carta magna do delinquente. Origem. Alguns autores atribuem a origem desses princípios à Carta Magna inglesa, de 1215, editada ao tempo do rei João Sem Terra, cujo artigo 39 vinha assim redigido. Artigo 39. Nenhum homem livre será detido, nem preso, nem despojado de sua propriedade, de sua liberdade ou livres usos, nem posto fora da lei, nem exilado, nem perturbado, de maneira alguma, e não poderemos, nem faremos pôr a mão sobre ele, a não ser em virtude de um juízo legal de seus pares e segundo as leis do país. No entanto, foi com a Revolução Francesa que o princípio atingiu os moldes exigidos pelo direito penal, conforme se pode verificar pela redação do artigo 7º e 8º e 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, o que levou Eduardo Garcia de Enteria a afirmar que o princípio da legalidade dos delitos e das penas, instituído pela Ilustração e concretado no Grande Livro de Beccaria, teve sua entrada solene na história através desses artigos da Declaração. Funções. O princípio da legalidade possui quatro fundamentações. 1. Proibir a retroatividade da lei penal. Nulla crime, nulla pena, sine lege prévia. 2. Proibir a criação de crimes e penas pelos costumes. Nulla crime, nulla pena, sem lege scripta. 3. Proibir o emprego de analogia para criar crimes, fundamentar ou agravar penas. Nulla crime, nulla pena, sem lege scripta. 4. Proibir incriminações vagas e indeterminadas. Nulla crime, nulla pena, sem lege certa. A teoria do artigo 1º do Código Penal é inacabível à criminalização da conduta constante no artigo 1º, inciso 7º da Lei 9.613 de 98, antes do advento da Lei 12.683 de 2012, época em que não havia no ordenamento pátrio lei que incriminasse a organização criminosa, lacuna que, consoante moderna jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da sexta turma, não pode ser suprida pela Convenção do Palermo, a tipificada da conduta com extensão aos demais corréus. A aplicação da analogia em sede de direito penal é obstata pelo princípio da legalidade. Código Penal, artigo 1º, TSJC, réus, Antônio Carlos Civisc. Legalidade formal e legalidade material.
A legalidade formal encontra-se ligada diretamente à obediência às normas exigidas para a criação do diploma legal, a exemplo de que ocorre com o procedimento necessário para a sua tramitação, ou seja, o quórum, para a aprovação do projeto, etc. Contudo, um Estado constitucional de direito, no qual se pretenda adotar um modo penal garantista, além da legalidade formal, deve haver também aquela de cunho material. Devem ser obedecidas não somente as formas e procedimentos impostos pela Constituição, mas também e principalmente o seu conteúdo, respeitando-se suas proibições e imposições para a garantia de nossos direitos fundamentais por ela previsto. Aqui adota-se não a mera legalidade, mas sim, como preleciona Farroge, um princípio da estrita legalidade. Vigência e validade da lei. O conceito de vigência da lei penal está para a legalidade formal, assim como o conceito da validade está para a legalidade material. A lei penal formalmente editada pelo Estado pode, decorrido o período de vacatio legis, ser considerada em vigor, contudo, sua vigência não é suficiente, ainda para que possa vir a ser efetivamente aplicada. Assim, somente depois de averição de sua validade, isto é, somente depois de conferir sua conformidade com o texto constitucional, é que ela terá plena aplicabilidade, sendo considerada, portanto, válida. Termo inicial de aplicação da lei penal. Se a lei penal vier, de alguma forma, prejudicar o agente, com a criação, por exemplo, de novas figuras típicas, causas de aumento de pena, circunstâncias agravantes, etc., seu termo inicial de aplicação será obrigatoriamente e do início de sua vigência. No entanto, se a lei penal vier beneficiar o agente, ou seja, em caso lex mitor, exige a possibilidade de ser aplicada ao caso concreto antes mesmo de sua entrada em vigor, visto que, segundo as determinações contidas no inciso 50 do artigo 5º da Constituição Federal e o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, lei posterior que, de qualquer modo, favoreceu o agente, deverá retroagir, ainda que o fato já tenha sido decidido por sentença condenatória transitada em julgado. O raciocínio que se faz in causa é no sentido de que, se a lei obrigatoriamente terá de retroagir a fim de beneficiar o agente, por não aplicá-las antes do início da sua vigência, mediante a sua... O raciocínio se faz in causa, e no sentido de que a lei obrigatoriamente terá de retroagir a fim de beneficiar o agente por não se aplicá-las antes do início da sua vigência, mediante a sua publicação. Por economia do tempo, portanto, não se exige que se aguarde a sua vigência, podendo ser aplicada a partir de sua publicação. Diferença entre princípio da legalidade e princípio da reserva legal. Alguns autores, a exemplo do Flávio Augusto Monteiro de Barros, procuram levar em efeito uma distinção entre o princípio da legalidade e o da reserva legal. Segundo parte da doutrina, a diferença residiria no fato de que, falando-se tão somente em princípio da legalidade, estaríamos permitindo a doação de quaisquer dos diplomas descritos no artigo 59 da Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, ao contrário de que quando fazemos menção ao princípio da reserva legal, estamos limitados à criação legislativa em matéria penal, somente às leis ordinárias, que é regra geral, e às leis complementares. Acreditamos que o melhor seria restringir ainda mais a possibilidade de
edição de diplomas penais, ficando limitada tal possibilidade às leis complementares, tal como ocorre na Espanha, que adota as chamadas leis orgânicas, que lhes são equivalentes, assim como a exigência de um quórum qualificado para sua aprovação, maioria absoluta de acordo com o artigo 69 da Constituição Federal. Tentaríamos, de alguma forma, conter a fúria do legislador, evitando a tão repugnada inflação legislativa. De qualquer forma, apesar das posições em contrário, mesmo adotando-se a expressão do princípio da legalidade em sede do direito penal, outro raciocínio não se pode ter a não se permitir a criação legislativa, nessa matéria, somente por intermédio de leis ordinárias e lei complementar, como visto, razão pela qual não vemos interesse em tal distinção. Princípio da reserva legal e princípio da tipicidade. Em direito penal tem exponencial relevo o princípio da reserva legal, do qual emana o princípio da tipicidade, que preconiza ser imperativo que a conduta reprovável se encaixe no modelo distrito da lei penal vigente na data da ação ou da omissão. Princípios afins. Além do princípio da legalidade, existem outros princípios considerados fundamentais para o direito penal. Muitos deles encontram-se previsão expressa na Constituição Federal, a exemplo do princípio da individualização da pena, artigo 5º, inciso 56. Outros tal, como ocorre com o princípio da culpabilidade, são extraídos do próprio sistema constitucional. Apontaremos a seguir alguns desses princípios fundamentais. Princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, ou ultima ratio, é o responsável não somente pela indicação de bens de maior relevo que merece a especial atenção do direito penal, mas se presta também a fazer com que ocorra a chamada descriminalização. Se é com base nesse princípio que os bens são relacionados para permanecer sob a tutela do direito penal, porque considerados como os de maior importância, também será com fundamento nele que o legislador, atento às mutações da sociedade, que com a sua evolução deixa de dar importância a bens que, no passado, eram de maior relevância, fará retirar do nosso ordenamento jurídico penal certos tipos de incriminadores. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual o princípio da insignificância e da intervenção mínima surge para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando por certas condutas que atentem contra a ordem social. STJ, ministro Reinaldo Soares Fonseca. De acordo com o princípio da intervenção mínima, o direito penal não deve interferir em demasia na vida da sociedade, devendo ser utilizado somente quando os demais ramos do direito não forem suficientes para proteger os bens de maior importância. A intervenção do direito penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano
com relevante lesividade, incorrência de tipicidade material, mas apenas a formal, quando a conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, por consequência, a ingerência da tutela penal. Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal. Embora, atualmente, em razão do ato indício da criminalidade e da consequente intranquilidade social, o direito penal brasileiro venha apresentando características mais intervencionistas, persiste o seu caráter fragmentário e subsidiário, dependendo a sua atuação de existência de ofensa ao bem jurídico relevante, não defendido de forma eficaz por outros ramos do direito, de maneira com que se mostre necessária a imposição da sanção penal. Princípio da lesividade. O princípio da lesividade, cuja origem se atribui ao período iluminista, que por intermédio do movimento de secularização procurou desfazer a confusão que havia entre o direito e a moral, possui no escolho de Nilo Batista quatro principais funções, a saber: a. Proibir a incriminalização de uma atitude interna. B. Proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. C. Proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais. D. Proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetem qualquer bem jurídico. O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstâncias de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano efetivo ou potencial, impregnando de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultando cujo o desvalor, por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes, não representante, por isso mesmo, prejuízo importante, seja o titular do bem jurídico tutelado, seja a integridade da própria ordem social. Para a teoria moderna, que dá realce primacial aos princípios da necessidade, da incriminação e da lesividade do fato criminoso, o cuidar-se de crime da mera conduta, no sentido de não exigir a sua configuração um resultado material exterior à ação, não implica admitir sua existência independentemente da lesão efetiva ou potencial ao bem jurídico tutelado pela incriminação da hipótese do fato.